E se eu dissesse que a história oficial da descoberta da América não está completa? Que o papel principal nessa saga coube não só aos navegadores barbudos, que, aliás, nunca usaram capacetes de chifres, mas também aos seus companheiros peludos e ronronantes. Parece ficção, mas a ciência nos mostra algo diferente. Hoje vamos desvendar um segredo surpreendente: como os gatos da floresta norueguesa chegaram à América do Norte com os vikings, 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Isso não é apenas uma hipótese divertida. É uma história sustentada por robustas pesquisas genéticas, que nos obriga a repensar a forma como humanos e animais desbravaram o mundo. Prepare-se para uma viagem no tempo, repleta de enigmas genéticos, aventuras marítimas e, claro, muitos gatos. Você descobrirá por que esses felinos se tornaram navegadores ideais e qual a marca genética que deixaram em um continente inteiro. Antes de embarcarmos, vamos situar o nosso contexto. A Era Viking, que se estende aproximadamente do século 8 ao 11. Ao contrário do estereótipo popular, os escandinavos não eram apenas saqueadores implacáveis. Eles eram comerciantes astutos, pioneiros e, possivelmente, os melhores navegadores do seu tempo. Seus navios, os Drakar, cruzavam as águas revoltas do Atlântico Norte, alcançando a Islândia, a Groenlândia e, por fim, a América do Norte. Agora, imagine uma embarcação dessas. Nos porões, armazenavam-se cereais, carne de sol, peixe seco, provisões para meses de viagem. Mas esses suprimentos tinham um inimigo terrível: ratos e camundongos. Eles não apenas devoravam a comida, mas também transmitiam doenças e roíam o equipamento. A solução para esse problema era simples, engenhosa e extremamente adorável: o gato de bordo. Contudo, os vikings precisavam de um felino que fosse especial, e eles o tinham: o gato da floresta norueguesa, ou skogkatt. Um animal robusto e resistente, com pelos densos e à prova d'água, e um instinto de caça inato. Esses gatos não eram meros mascotes, eram membros cruciais da tripulação. Então, imagine só um Drakar a singrar as águas geladas do Atlântico. Não era apenas um navio, era um micromundo flutuante inteiro, um ecossistema fechado por semanas ou até meses. A bordo, dezenas de guerreiros, comerciantes e as suas famílias. Cada objeto, cada pessoa, cada animal tinha o seu propósito. As preciosas reservas de alimentos eram a chave para a sobrevivência. Perdê-las para roedores significava morte certa por fome, em pleno oceano gelado. Por isso, o papel do gato do navio não era menos crucial do que o do timoneiro ou do vigia. O gato era a arma biológica dos vikings contra a principal ameaça das suas expedições. Era o guardião dos mantimentos, a garantia de que a tripulação chegaria ao seu destino alimentada e saudável. Não se tratava de um capricho ou de sentimentalismo. Levar um gato a bordo era uma decisão tão pragmática e essencial quanto levar um machado ou uma vela. E os gatos da floresta noruegueses desempenhavam esta tarefa de forma brilhante, patrulhando os cantos escuros do porão com a eficácia implacável de um predador nato. Mas afinal, quem é este gato da floresta norueguesa? Vamos conhecê-lo melhor. Conhecida como Skogkatt na sua terra natal, esta é uma raça que parece ter sido moldada pelo clima rigoroso da Escandinávia. São animais grandes e musculosos, podendo o seu peso facilmente atingir os 9 quilos. A sua principal característica é a pelagem dupla. Uma camada superior, longa, brilhante e impermeável, protege-os da chuva e da neve, enquanto o subpelo denso e espesso garante o aquecimento nos invernos mais rigorosos. As suas patas poderosas, equipadas com garras fortes, não só lhes permitem escalar árvores com destreza, como também mover-se com segurança nos convéses balançantes dos navios. A cauda longa e exuberante serve tanto de contrapeso quanto de um cachecol quente. Mas o mais importante de tudo é o seu temperamento. São inteligentes, independentes,
e possuem instintos de caça incomparáveis, aprimorados ao longo de séculos nas florestas inóspitas da Noruega. Todas estas qualidades tornaram-nos candidatos perfeitos para as longas e perigosas viagens marítimas. Eles não exigiam cuidados especiais, caçavam o próprio alimento e realizavam o seu trabalho com notável eficácia. Para os vikings, os gatos iam muito além de meros animais úteis. Eles detinham um lugar crucial na sua cultura e mitologia. O exemplo mais notório disso é a deusa Freia, divindade do amor, da fertilidade e da guerra. De acordo com a mitologia, a sua carruagem era puxada pelos céus por dois felinos gigantescos. Não se tratava de simples animais de estimação, mas de criaturas poderosas, dignas de servir uma das principais divindades do panteão nórdico. Essa posição elevada na mitologia, sem dúvida, refletia-se também na forma como os vikings tratavam os gatos na vida cotidiana. Acreditavam que estes animais traziam boa sorte, especialmente em viagens marítimas. Os marinheiros estavam convencidos de que a presença de um felino a bordo aplacaria os deuses e asseguraria uma navegação tranquila. Matar um gato era tido como um pecado grave, capaz de atrair uma tempestade violenta ou outras calamidades sobre toda a tripulação. Desta forma, o gato num dracar não funcionava apenas como caçador, mas também como um talismã vivo, um amuleto que ligava aqueles rudes guerreiros ao reino dos deuses. Esta veneração cultural, aliada à sua utilidade prática, forjou um laço indestrutível entre os vikings e os seus companheiros de quatro patas. Agora, vamos acompanhar de perto a rota dos vikings rumo ao oeste. A expansão deles não se deu num único salto através do oceano. Foi um processo gradual, faseado e bem planejado. Começando com incursões e saques na costa europeia, eles rapidamente passaram à fase de colonização. No século IX, estabeleceram-se nas Ilhas Faroé e na Islândia, que se tornaria uma colônia extremamente próspera. Foi de lá que, no final do século X, o navegador Eirik, o Vermelho, expulso da Islândia por assassinato, descobriu uma nova massa de terra. Ele a chamou de Groenlândia, a Terra Verde, um nome propositalmente otimista para atrair mais colonos. Cada uma dessas viagens era extremamente arriscada e de longa duração. Os navios transportavam não só guerreiros, mas também suas famílias, gado, sementes e, crucialmente, gatos. Estes felinos eram essenciais para proteger os suprimentos, tanto durante a travessia quanto nas novas colônias. Foi assim que a população dos gatos da floresta norueguesa se expandiu junto aos colonos, estabelecendo verdadeiros postos avançados, genéticos em cada ilha que alcançavam. A Groenlândia serviu, portanto, como o último grande trampolim antes do salto final para o desconhecido. As duas principais fontes de informação sobre as viagens dos vikings à América são as sagas islandesas, a saga dos groenlandeses e a saga de Érico, o Vermelho. Estas obras épicas, registradas alguns séculos após os acontecimentos originais, descrevem em detalhe as navegações de Leif Erikson e de outros marinheiros escandinavos. Elas narram a descoberta de terras que os vikings nomearam Helluland, provavelmente a terra de Baffin, Markland, possivelmente o Labrador, e Vinland, muito provavelmente a Terra Nova. É claro que as sagas não contêm frases diretas como "E Leif levou o seu gato Mursik a bordo". Os textos focavam-se nas ações humanas, nas suas conquistas e nas dificuldades. No entanto, ao analisar o cotidiano e as necessidades da época, os historiadores chegam a uma conclusão inequívoca. A presença de gatos a bordo era absolutamente natural e evidente. Era uma parte tão comum e essencial da vida marítima que não merecia uma menção separada, tal como não se mencionava a existência de remos ou velas. A sua presença era simplesmente implícita. A Groenlândia teve um papel crucial nesta história. Não era apenas um acampamento temporário ou um ponto de passagem. Tratava-se de uma colônia escandinava completa, que sobreviveu por quase 500 anos.
Os vikings construíram fazendas, criavam gado, caçavam e comercializavam. A vida era extremamente dura e cada recurso valia ouro. Nessas condições, proteger os estoques de grãos e alimentos contra roedores era uma questão de sobrevivência, especialmente durante o longo e escuro inverno polar. Escavações arqueológicas na Groenlândia confirmam a existência de uma agricultura e vida doméstica bem desenvolvidas. E embora ossos de gatos não sejam encontrados com tanta frequência, a sua presença é inquestionável. Foi exatamente aqui, nos assentamentos da Groenlândia, que se formou uma população isolada, mas perfeitamente viável, de gatos noruegueses. Eles estavam completamente adaptados às duras condições do norte e prontos para embarcar na próxima e última jornada em direção ao ocidente. A Groenlândia se tornou o ponto de partida para a expedição dos gatos rumo ao Novo Mundo. De acordo com as sagas, a descoberta da América foi, em grande parte, uma coincidência. Por volta do ano 1000, Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, partiu da Groenlândia em direção à Noruega. Contudo, no caminho de volta, o seu navio desviou-se da rota por causa de uma tempestade, acabando por ser levado às costas de uma terra desconhecida. Essa terra era abundante em florestas, caça e uvas selvagens, razão pela qual recebeu o nome de Vinland, a terra do vinho. Foi uma descoberta que antecedeu a chegada de Colombo em quase 5 séculos. Leif e a sua tripulação passaram o inverno naquele local, construindo um assentamento temporário. Outras expedições seguiram-se, inclusive tentativas de estabelecer uma colônia permanente. E a bordo de cada um desses navios que navegavam da Groenlândia para Vinland, é quase certo que havia gatos. Eles continuaram a realizar o seu trabalho indispensável. Nem imaginavam que estavam a ser os primeiros da sua espécie a pisar um continente novo e vasto. A sua jornada era inseparável da jornada dos seus donos. Imagine este momento por um instante. Após uma travessia oceânica longa e exaustiva, um drakkar viking finalmente atraca numa costa desconhecida. Os tripulantes descem à terra, observando o novo ambiente com cautela e curiosidade. E logo atrás deles, descendo cuidadosamente pela prancha de desembarque, ou simplesmente saltando para a areia, surge o gato. Talvez ele se espreguice, se sacuda e comece a farejar, curioso, os novos e estranhos odores. Foi um momento histórico, embora jamais registrado em qualquer crônica. Pela primeira vez, um gato doméstico europeu pisava no solo da América do Norte. Ele não era um conquistador, nem um explorador, mas sim um simples caçador de bordo, cumprindo o seu ofício. Contudo, foram as suas pegadas que deixaram o primeiro rastro, uma marca que, 1000 anos depois, os cientistas poderiam rastrear através da genética. Esse felino anônimo, macho ou fêmea, transformou-se num pioneiro, um colonizador involuntário que iniciou um novo capítulo na história da dispersão da sua espécie pelo planeta. A sua chegada foi silenciosa e discreta, mas as suas consequências revelaram-se duradouras. Durante muito tempo, os contos das sagas vikings foram relegados ao status de meras lendas, mas nos anos 60 do século XX, tudo mudou. Os arqueólogos noruegueses Anne Stein e Helge Ingstad fizeram uma descoberta sensacional na ponta norte da ilha de Terra Nova, num local chamado Lance ou Meadows. Eles desenterraram os vestígios de um pequeno assentamento, algumas cabanas de turfa, uma forja e várias oficinas, que, pela sua construção e pelos artefactos encontrados, foram inequivocamente identificados como sendo nórdicos. A datação por carbono 14 apontou para cerca do ano 1000 da nossa era, o que coincidia precisamente com o período narrado nas sagas. Esta foi a primeira, e até agora única, prova incontestável da presença viking na América do Norte, muito antes da chegada de Colombo. E embora não tenham sido encontrados ossos de gatos nas escavações, a lógica sugere que, num povoado onde as pessoas viviam, trabalhavam e armazenavam provisões, os gatos simplesmente tinham de estar presentes.
Lance os Meadows, tornou-se a confirmação física de que os vikings, e portanto, os seus gatos, realmente estiveram ali. Portanto, temos a lógica, as sagas e a confirmação arqueológica. Mas onde estão as provas diretas da presença exata de gatos? A resposta veio de uma área completamente inesperada, a genética. No século XXI, os cientistas aprenderam a ler a história, mas não aquela registrada em pergaminhos, e sim a que está nas moléculas de DNA. Cada organismo vivo carrega consigo um código genético que é transmitido de geração em geração. Ao estudar esses códigos, é possível rastrear a migração de populações, determinar laços de parentesco e reconstruir os caminhos de dispersão das espécies pelo planeta. Um ponto de interesse particular para essa pesquisa é o DNA mitocondrial. Ele é transmitido apenas pela linhagem materna, da mãe para a prole, e sofre mutações a uma taxa relativamente constante. Isso permite aos cientistas, como verdadeiros detetives, desvendar árvores genealógicas que remontam séculos, rastreando de onde e para onde se deslocaram os ancestrais dos animais modernos. Foi precisamente essa ferramenta que possibilitou encontrar o rastro felino dos vikings. Um papel fundamental na nossa investigação foi desempenhado por vastos projetos internacionais dedicados ao estudo do genoma de gatos domésticos. Cientistas de diversos países recolheram amostras de DNA de milhares de felinos em todos os cantos do planeta, tanto de raça como os comuns, sem raça definida. O objetivo era mapear completamente a dispersão genética dos gatos, desde a sua domesticação no Oriente Médio, há cerca de 10.000 anos. Foi um trabalho colossal, que nos permitiu compreender como os gatos viajaram ao lado da humanidade, com legionários romanos, mercadores árabes, peregrinos medievais e, naturalmente, com os grandes navegadores. Os resultados desses estudos, publicados em revistas científicas de ponta como a Nature, causaram um verdadeiro furor. Eles revelaram que gatos de certas regiões possuem marcadores genéticos únicos, uma espécie de passaportes biológicos que apontam diretamente para a sua origem. E um destes marcadores conduziu os cientistas diretamente aos Drakars dos vikings. Durante as suas pesquisas, os cientistas identificaram um haplogrupo particular de DNA mitocondrial, que era muito comum entre os gatos da Escandinávia, especialmente na Noruega. Este marcador genético era tão característico daquela região que acabou sendo provisoriamente batizado de linha viking. Ele foi encontrado em restos de gatos descobertos em sítios arqueológicos da era viking por toda a Europa setentrional. Isso se tornou a prova irrefutável de que foram exatamente estes gatos, ancestrais dos modernos gatos da floresta norueguesa, que viajaram a bordo dos famosos Drakar. Este marcador funcionou como um farol genético, uma espécie de assinatura que os gatos vikings deixavam por onde passavam. Os cientistas começaram, então, a procurar por esta assinatura noutras partes do mundo, rastreando as rotas dos navegadores escandinavos. E os resultados foram absolutamente impressionantes. O mesmo marcador foi encontrado na Islândia, nas Ilhas Faroé e Shetland, e na Grã-Bretanha, em todos os locais onde os vikings fundaram os seus assentamentos. A genética mapeou com total precisão a rota de expansão dos vikings. E chegamos agora ao ponto mais fascinante. Se os gatos dos vikings estiveram realmente na América do Norte, seu marcador genético exclusivo deveria ter sobrevivido nas populações locais. E os cientistas o encontraram mesmo. Aquela exata linhagem viking, que é característica dos gatos noruegueses, foi identificada em alguns felinos domésticos modernos por toda a América do Norte. E o que é ainda mais interessante, a maior concentração desse gene manifesta-se nas populações do nordeste do continente, especificamente na província canadense de Newfoundland e no estado americano do Maine. Ou seja, exatamente nas áreas onde, segundo todos os dados históricos, os vikings desembarcaram.
Foi como um eco genético que viajou 1000 anos para nos alcançar. Não se trata mais de uma simples hipótese lógica, mas sim de uma evidência científica sólida e incontestável. Os genes não mentem. Eles contam a história de como os descendentes dos gatos escandinavos sobreviveram, se adaptaram e transmitiram seu DNA às gerações seguintes em um novo continente. Mas será que esses gatos vieram mais tarde? Foram trazidos, por exemplo, por Cristóvão Colombo ou por outros colonos europeus? A genética também tem uma resposta clara para esta questão. Os cientistas analisaram o DNA de gatos que chegaram à América com as ondas de colonização mais recentes. Os gatos que vieram com Colombo apresentavam marcadores genéticos típicos da Espanha e da Península Ibérica. Já os gatos que chegaram com os colonos ingleses e franceses tinham outras assinaturas genéticas, tipicamente da Europa Ocidental. E todos eles são claramente diferentes daquela que chamamos de linhagem viking. Isso permite que separemos os fluxos de migração felina. O rastro genético escandinavo é uma história distinta e muito mais antiga. Ele está presente no pool genético dos gatos americanos como prova do primeiríssimo contacto pré-colombiano entre o Velho e o Novo Mundo. Desta forma, os gatos de Colombo e os gatos vikings são duas histórias genéticas completamente separadas. E a segunda começou 500 anos antes. Aqui surge uma questão pertinente. O assentamento viking em Vinland não durou muito tempo, apenas alguns anos. Após conflitos com a população local, que os vikings chamavam de Skrælings, eles acabaram deixando as Américas. Como então seus gatos conseguiram sobreviver e deixar uma marca genética? Os cientistas têm várias hipóteses. Em primeiro lugar, alguns gatos podem ter simplesmente escapado, se perdido ou se tornado selvagens. A natureza rigorosa da Terra Nova, ou Newfoundland, é semelhante à sua Noruega natal, o que lhes daria a chance de sobreviver e estabelecer uma pequena população selvagem. Em segundo lugar, é possível que os gatos tenham sido trocados ou simplesmente adotados pelos povos nativos americanos. Um animal incomum e útil certamente despertaria o interesse dos habitantes locais. Em terceiro lugar, mesmo que a população inicial fosse muito pequena, apenas alguns indivíduos poderiam ter transmitido seus genes, cruzando-se com gatos que chegaram posteriormente. O seu DNA mitocondrial único, que é transmitido pela linha materna, pode ter se preservado ao longo das gerações e chegado até aos nossos dias. É aqui que entra em cena mais um herói felino, a famosa raça americana Maine Coon. Este é um dos maiores gatos domésticos do mundo, conhecido pelo seu pelo espesso, pelos tufos nas orelhas, muitas vezes chamados de pincéis de lince, e por uma estrutura física incrivelmente robusta. O que é mais surpreendente é a sua grande semelhança com os gatos da floresta norueguesa. A história oficial da raça remonta ao século XIX, no estado do Maine. Mas a sua origem exata continua a ser um mistério. Existe, no entanto, uma teoria muito popular e bastante fascinante de que os Maine Coons são descendentes diretos dos gatos que os vikings trouxeram para a América há cerca de 1000 anos. Segundo esta versão, os gatos dos vikings acabaram por se cruzar com os gatos locais de pelo curto, o que resultou nesta raça nova e única. As investigações genéticas ainda não trouxeram uma confirmação de 100% desta ligação, mas também não a refutaram. Tendo em conta a notável semelhança física e a coincidência geográfica, o Maine enquadra-se precisamente na zona de difusão do chamado gene viking. Esta teoria parece ser extremamente plausível e, claro, muito romântica. A origem dos Maine Coons está envolta em inúmeras lendas, algumas delas ainda mais fantásticas do que a própria história dos vikings. Uma das mais conhecidas afirma que a raça surgiu do cruzamento entre gatos e guaxinins, o que é, claro, biologicamente impossível. No entanto, essa lenda explica o rabo felpudo e listrado, e, claro, o nome da raça, visto que Maine Coon significa, literalmente, guaxinim do Maine. Outra história famosa
liga os Maine Coons à rainha francesa Maria Antonieta. Disse que, durante a Revolução, ela tentou fugir para a América e enviou um navio com seus pertences mais amados, incluindo 6 gatos angorá. A rainha acabou sendo executada, mas os gatos chegaram em segurança ao estado do Maine e se tornaram os ancestrais da raça. Existe até uma história sobre um certo capitão, de sobrenome Coon, que transportava gatos de pelo longo em seu navio. Contudo, em comparação com todos esses contos de fadas, a versão dos Vikings, apoiada por dados genéticos e contexto histórico, parece ser a mais lógica e cientificamente fundamentada. Essa teoria transforma o folclore numa possibilidade histórica real. Claro que, para que o quadro fique completo, é preciso mencionar os argumentos contrários. A ciência não é uma questão de fé, mas sim de uma busca contínua por evidências. E a história dos gatos vikings tem, sim, os seus pontos fracos. O principal argumento dos céticos é a ausência de ossos de gato nas escavações em Lance ou Meadows. Se os gatos estavam lá, por que não encontramos seus restos mortais? A resposta pode ser simples. O assentamento era pequeno e durou pouco tempo, e ossos de animais pequenos preservam-se mal em solos ácidos. Além disso, os céticos apontam que o gene viking pode ter chegado à América mais tarde, por exemplo, com imigrantes noruegueses ou dinamarqueses nos séculos XIX e XX. Isso também não pode ser totalmente descartado. Por isso, a teoria dos gatos vikings na América é vista hoje como uma hipótese muito convincente e bem fundamentada, mas não um fato totalmente comprovado. Os debates científicos continuam e talvez futuras descobertas arqueológicas ou genéticas coloquem o ponto final nesta história. Mas por que essa história é tão crucial? Afinal de contas, qual é a importância real de quem trouxe os primeiros gatos para a América? Bem, a questão vai muito além dos felinos. Essa narrativa transforma a maneira como enxergamos o nosso passado. Ela demonstra que o mundo estava interligado muito antes da era das grandes navegações. Ela evidencia o quão intrinsecamente ligadas estão as histórias da humanidade e dos animais, e como, juntos, nós colonizamos o planeta. Um gato a bordo de um drakkar é o símbolo máximo de pragmatismo, adaptabilidade e simbiose. Essa história dissolve as fronteiras rígidas entre o descobrimento e o contato, revelando que a interação entre culturas e ecossistemas sempre foi um processo complexo e multifacetado. Ela nos lembra que a história não é um conjunto estático de datas e nomes encontrados nos livros didáticos, mas sim uma ciência viva e em constante evolução, onde novas tecnologias, como a genética, podem desvendar mistérios surpreendentes que estavam ocultos no passado. E nessa imensa tapeçaria histórica, um pequeno gato desempenhou seu papel, talvez discreto, mas inegavelmente crucial. Da próxima vez que você encarar seu gato de estimação, preguiçosamente esticado no sofá, pare para pensar em seus ancestrais distantes. Talvez corra nas veias dele o sangue de bravos navegadores, aqueles que não temiam tempestades nem ondas geladas. Talvez um tataravô dele tenha sido o primeiro felino a pisar na costa de um novo continente, observando com curiosidade a floresta desconhecida. Essa história conecta o nosso presente a um passado distante e heróico. Ela transforma um bicho de estimação comum num portador vivo da história, num descendente de guerreiros e desbravadores. É claro que seu gato dificilmente vai te contar sobre os feitos dos seus antepassados, mas agora você sabe o mistério incrível que pode estar escondido por trás do seu ronronar. Cada gato é um pequeno enigma, e a história dos vikings e dos seus navegadores peludos adiciona a esse mistério um novo capítulo fascinante, tornando nossa conexão com esses animais surpreendentes ainda mais profunda e interessante. Afinal, o que é que isto nos diz? Enquanto os livros de história nos contavam sobre as 3 caravelas de Colombo, os verdadeiros pioneiros a pisar em solo americano podem ter sido os descendentes ronronantes dos gatos da deusa Freia.
Os rastros genéticos deixados por eles nas populações felinas do Nordeste dos Estados Unidos são a prova viva de que a história é muito mais complexa e fascinante do que imaginávamos. Vimos como os vikings, grandes navegadores que eram, levavam a bordo membros de tripulação insubstituíveis, os gatos da floresta norueguesa, e como esses felinos, muito provavelmente, deixaram sua impressão genética em todo um continente, bem antes da descoberta oficial das Américas. Este é um exemplo incrível de como a ciência nos permite reescrever o passado e encontrar vestígios de grandes eventos nos lugares mais inesperados, até mesmo no DNA de um gato doméstico. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Se você gostou desta história incrível, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as nossas próximas investigações históricas. E você, o que acha? Quão plausível é essa teoria? Será que há um pouco de viking escondido no seu gato? Deixe sua opinião nos comentários.